caros irmãos em Jesus, que o Mestre nos abençoe com sua paz. O Livro dos Médiuns, 152 anos, completou agora em janeiro. Foi publicado em 1861. Escrito por Allan Kardec. Allan Kardec é um pioneiro nas comunicações entre os dois planos de vida, o corpóreo e o espiritual. Talvez que alguns digam, mas como? A comunicação com os espíritos, o intercâmbio com a lei, sempre existiu na humanidade. É verdade. Mas a sua utilização estava formalmente impedida. Fora proibida por autoridades religiosas, alegando-se para isso uma antiga e ultrapassada determinação na Bíblia. No tempo de Moisés, a célebre proibição, né? Isto cerca de 4.000 anos atrás. Por isso mesmo, por causa dessa proibição, nós havíamos perdido o know-how da comunicação com os espíritos, o intercâmbio, como se faz entre o céu e a terra. Mas com este livro, o Livro dos Médiuns, a humanidade pôde retomar o diálogo com os espíritos, restabelecer o contato normal e seguro com o lado de lá. Ficou esclarecido que os espíritos são seres semelhantes a nós. Apenas estão, no momento, desligados de um corpo físico. Os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra. Constatou-se também que eles podem se manifestar em nosso plano, produzindo dois tipos de fenômenos. Os efeitos físicos na matéria, que podem ser percebidos pelos órgãos dos sentidos. Todas as pessoas podem observar o fenômeno de efeitos físicos produzido pelos espíritos. Sejam sons, luzes, formas, movimentação, transporte de coisas, uma produção direta da voz ou da escrita. Neste tipo de fenômenos, os companheiros que estudam a mediunidade sabem que é utilizado o fluido animalizado do médium, o ectoplasma, que o espírito não possui, porque o espírito não está encarnado. Faz parte da nossa natureza humana de encarnados. E os efeitos inteligentes, quando os espíritos agem no campo subjetivo do médium. Aí o médium, sob a influência do espírito, ele vê o mundo espiritual, ele ouve o que estão dizendo e ele transmite, ele fala ou escreve. Em cada médium, os espíritos se valem dos órgãos que são mais acessíveis para eles, que favorecem a sua manifestação. As relações entre os homens e espíritos se estabelecem, então, graças à mediunidade, uma faculdade humana inerente ao homem. E se está na natureza humana, então a mediunidade é algo perfeitamente natural. Embora encarnados, também somos espíritos. E, portanto, podemos perceber, sentir, entender, transmitir a presença e a ação dos espíritos, agir sob a influência deles. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium, nos diz o codificador. E que são raras as pessoas que dessa comunicação não possuam alguns rudimentos. Uma pergunta em O Livro dos Espíritos: incluem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles vão responder: muito mais do que imaginais. Incluem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Parece até um exagero, não é? De ordinário, de comumente são eles que vos dirigem. É porque nós não nos damos conta do diálogo que mantemos espiritualmente. Normalmente nós pensamos que estamos pensando, mas em verdade nós estamos dialogando com os espíritos que têm algum acesso a nós, que nos rodeiam. Esse intercâmbio com o plano espiritual, naturalmente, depende de aceitarmos as sugestões dos espíritos, de nos deixarmos influenciar por elas. Porque as pessoas falam conosco, encarnadas ou não,
mas nós é que decidimos o que queremos fazer. Mas por causa dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec diz que todos somos mais ou menos médiums, mesmo que não intermediemos, mas nós estamos sentindo a sua influência. Então, Herculano Pires, com Crawford e outros pesquisadores, vão denominar mediunidade estática a essa disposição natural do espírito encarnado para expandir-se, olha a expansão perispiritual, que enseja a comunicação, projetar-se e entrar em relação com outros espíritos. Corresponde à mediunidade natural que todas as pessoas percebem, possuem. Diz Herculano Pires que geralmente ela permanece em estase. Não é êxtase, não é? Em estase, em estagnação. Aksakov, para designar essas manifestações gerais da mediunidade, criou a palavra mediunismo. E para que serve essa mediunidade estática? Para a pessoa guiar-se na vida. Intuições, percepções extrasensoriais, para estarmos em comunicação, ouvirmos algum palpite, alguma sugestão, alguma coisa a mais, não só as nossas constatações do mundo corpóreo. Mas em algumas pessoas, diz ainda Kardec, a faculdade se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos de certa intensidade. Então nós temos aí a manifestação dos espíritos ostensiva, fenômenos frequentes, regulares, intensos, bem característicos. E a essas pessoas é que nós podemos denominar de médiuns, porque elas servem de intermediários entre os espíritos e os seres humanos. A elas é que Kardec denominou médium. Palavra latina, neutra, serve para os dois gêneros. Quando começamos no movimento espírita, há uns 50 anos atrás, o nosso movimento espírita não possuía tanto estudo como hoje. As pessoas iam aprendendo doutrina, ouvindo alguma coisa no centro. Então era comum a gente escutar alguém dizer, a média falou. Aí a gente brincava e dizia, é média de café com leite? Porque as pessoas não entendiam o que se podia dizer o médium, a médium, variando pelo artigo à frente da palavra, não é? Herculano Pires diz que então essa é a mediunidade dinâmica, ela é ativa de serviço, exige desenvolvimento e aplicação durante toda a vida do médium. O médium não consegue deixar de intermediar. Ele pode não ir a uma casa espírita, ele pode não se dedicar ao estudo e ao trabalho com a sua mediunidade, mas ele está em intercâmbio com os espíritos. Kardec empregou a mediunidade como meio próprio, específico, para o exame experimental do espírito. Qual a origem dos espíritos? E sua natureza? A destinação deles? A evolução? Como é que eles têm uma relação com o mundo corporal? Tudo isso Allan Kardec estudou, empregando a mediunidade, a partir das conversas que ele tinha com os espíritos instrutores. Através de vários médiuns, ele tomava as informações e ofereceu finalmente ao mundo a doutrina espírita, revelação das leis divinas, leis imutáveis, que regem os mundos e os seres, um conjunto de princípios coordenados entre si, consubstanciados nas obras básicas, todas elas com base na informação mediúnica. Eu tenho certeza que os nossos companheiros que fazem o curso Goen saberiam responder, mas antigamente não era assim. As pessoas mal e mal conheciam o livro dos Espíritos. E quando se perguntassem por mais algum livro, elas iriam dizer logo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse não foi o segundo livro da codificação, porque Allan Kardec, com aquela capacidade didática, uma vez que em O Livro dos Espíritos se revelou a existência
e a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, o segundo livro, ele destinou a falar dos espíritos e dessa comunicação, uma vez que era possível. O segundo livro é o livro dos médiuns. Em terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo. E em obras póstumas nós ficamos sabendo que os espíritos disseram que agora sim a cúpula aparecia, o coroamento da obra, não é? Nós temos o livro dos Espíritos, a parte de filosofia, a parte teórica, temos a parte mediúnica, a parte experimental, e concluímos com a nossa elevação ao alto, com a nossa ligação com Deus. Mas ainda escreveu Allan Kardec O Céu e o Inferno e o livro A Gênese, um trabalho monumental que Kardec realizou ao redor de 14 anos apenas. Nós, para lermos a sua obra, achamos tão difícil. Precisamos de tanto tempo para entender, para estudar. E ele pesquisou os fenômenos, conheceu estas realizações todas e as colocou em ordem didática, mastigadinho para nós nos dias de hoje, não é? E ainda relutamos um pouquinho em estudar. Kardec, para o seu trabalho, ele escolheu, para instrumento dos ensinos dos espíritos superiores, médiuns de boa moral, faculdades mediúnicas comprovadas, bem assistidos espiritualmente. E aí também ele analisou com rigor as comunicações recebidas. Ele as comparava com as verdades científicas, pondo de lado aquilo que por enquanto não podia ser justificado com lógica. Estamos agindo assim no movimento espírita? Quantos livros estão surgindo? E nós, do movimento espírita, estamos assimilando, engolindo, papagueando, repetindo, sem termos esse cuidado de analisar com rigor as comunicações recebidas. Sai a publicação, parece que porque está publicado em livro já é a verdade. Ah? Então vamos tomar um pouquinho mais de cautela, seguindo o nosso codificador. Ele verificou se o espírito comunicante era elevado ou não. Como ele pôde fazer isso? Como nós também podemos. Ele avaliou o que o espírito falava, o modo como o espírito falava, porque a linguagem diz muito de uma pessoa, os conselhos que dava, os sentimentos que inspirava. Quando nós vemos essa avalanche de literatura espírita surgindo, vamos aplicar isto. Lendo, vamos perceber desse autor o que ele está falando. Como é a linguagem dele? Que conselhos ele está nos dando? Que sentimentos ele está nos inspirando? Às vezes está inspirando a animosidade no meio espírita. Está desfazendo, criticando os próprios companheiros de seara, não é? Usou o consenso universal. Neste ponto eu tenho uma ideia que vou partilhar com os companheiros. Kardec verificou se as comunicações sobre o mesmo assunto, através de médiuns diferentes, numa mesma época e em vários lugares, concordavam entre si, dizendo em essência uma única verdade. Isso é consenso universal. Ele recomenda aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós, no movimento espírita brasileiro, temos consenso universal. Quanto às obras da codificação, certamente, mas de modo geral, como os livros mediúnicos, nós estamos tomando esse cuidado? Será que os espíritos que estão falando aqui estão falando a mesma coisa em diferentes localidades? E a nós avaliando o conteúdo dessas mensagens, eu tenho a impressão que não. Graças a Deus que nós tivemos um Chico Xavier, e uma Ivone do Amaral Pereira, e um Divaldo Franco, mas em verdade agora não é. Chico se foi, Ivone também, e Divaldo está com idade, não é? E nós estamos vendo muitos médiuns surgirem, sem consenso universal. Olha o perigo. Quantas coisas podem entrar na doutrina que não estão verificadas, solidificadas?
Vamos respeitar o patrimônio admirável da doutrina espírita. Às vezes é preferível voltarmos aos livros básicos, voltarmos àqueles que deram continuidade à obra de Kardec, do que estarmos aceitando muitas coisas novas, sem comprovação, sem análise maior. Senão nós corremos o risco da doutrina espírita tirar os pés de terra e colocar a cabeça nas nuvens. Porque até agora a doutrina espírita resistiu a todas as conquistas da ciência e permaneceu íntegra, verdadeira. Mas se nós estivermos aceitando ideias fantasiosas, que às vezes parecem atraentes, envolventes, mas se estivermos fazendo isso, corremos o risco de descrédito para a doutrina espírita. O intercâmbio mediúnico é um canal de comunicação que foi providencialmente estabelecido por Deus. E como tudo que Deus faz, essa comunicação entre nós, os que estamos ainda encarnados na Terra, e aqueles que se encontram do lado de lá da vida, no intervalo entre encarnações, esse intercâmbio enseja benefícios valiosos. Todos nós sabemos. O primeiro deles é a comprovação de que o espírito existe, sobrevive à morte do corpo e conserva no além a sua individualidade. Esse benefício da comunicação mediúnica é fundamental. Sem ele, nós teremos o quê? Uma teoria muito bonita. Por exemplo, Jesus com o seu Evangelho. Que sublime, que ensinamentos, que visão da vida. Mas se Jesus não ressurgisse e aparecesse aos seus apóstolos, eles não teriam tido coragem de dar continuidade. Uma coisa é teoria, outra é a prática, a realidade. E sem a comunicação mediúnica, nós não temos a comprovação da nossa espiritualidade e imortalidade. Também o benefício que a mediunidade nos dá é de informações quanto ao que acontece do lado de lá da vida, no mundo espiritual, em continuidade à vida terrena. É uma decorrência dos atos de cada um. Mas olhem que maravilha que a mediunidade nos enseja, não há condenação eterna. Nós nos liberamos desse pavor, desse medo. Nós verificamos que os espíritos, por mais renitentes e difíceis que sejam, eles são sempre convidados e tratados para retomarem a caminhada. Não há condenação para ninguém. Todos somos filhos amados por Deus. Naturalmente enfrentamos consequências dos nossos atos, mas não perdemos o amor de nosso Pai, a oportunidade de viver e nos redimirmos. Outro benefício da comunicação é receber dos bons espíritos a ajuda dos seus ensinamentos e de sua benéfica ação fluídica. Nós que frequentamos as reuniões, bem sabemos, não é? Se poderíamos dizer que as comunicações, os ensinamentos, mais através dos médiuns psicógrafos, mesmo assim nas reuniões mediúnicas, pequenas palavras, pequenas informações tão essenciais, tão consoladoras, mas também a ação fluídica dos bons espíritos no nosso ambiente. Quando nós ficamos um pouco fora, primeiro dia de férias, ai, que agradável, tudo está bem. Segundo dia de férias, muito bom. Terceiro dia de férias, querer minha casa espírita, querer meu ambiente fluídico, querer a casa onde eu me abasteço espiritualmente. Isto nós temos graças à mediunidade, à presença desses espíritos. A oportunidade de cooperarmos também no socorro e esclarecimento de encarnados e desencarnados. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não temos maiores qualificações, mas trabalhando com a mediunidade, nós temos a oportunidade de passar a irmãos que estão desarvorados, entristecidos, desorientados, um pouco da luz que nos beneficia. Sejam encarnados ou desencarnados, acabam beneficiados pelo trabalho com a mediunidade
na casa espírita. Podemos também ampliar relacionamento com a nossa grande família universal, com os desencarnados. Quem sabe contatar um ente querido que já se encontra no além, se as leis divinas permitirem. Mas não é indispensável que nós possamos, todos, cada um de nós, conversarmos com os nossos entes queridos. Porque se um conseguir sobreviver, se um se manifesta e é reconhecido, todos são. Porque o que vem de Deus é equânime, é igual para todos. Não há privilégios dentro da lei divina. Deus ama a todos igualmente e a todos enseja as mesmas possibilidades. Então, às vezes, nós nos consolamos vendo que alguém teve a comprovação do seu ente querido. Porque nós sabemos, se o ente querido dele sobreviveu, o nosso também sobrevive na vida imortal. Ainda podemos, com o trabalho na mediunidade, resgatar as nossas dívidas, as dívidas que temos para com as leis divinas. Numa carta, Pedro o apóstolo nos diz: o amor cobre multidão de pecados. Uma certa vez, um jovem ouviu esta frase e não entendeu, e veio conversar comigo. Como é isso? O amor cobre a multidão de pecados, coloca pecados na multidão? Aí eu expliquei para ele: não, é uma expressão, esse cobre significa compensa. Ah, sim, agora entendi. O amor compensa a multidão dos nossos erros. É verdade, equilibra a balança divina, não é? É isso que a mediunidade nos permite. O bem que produzimos com o trabalho mediúnico compensa males que possamos ter causado anteriormente na vida aos nossos irmãos. E o interessante é que não precisamos ser exatamente médiums para isso, porque o médium não trabalha sozinho, ele trabalha também com o concurso dos outros companheiros, os elementos de apoio, de sustentação, ou dirigente, ou dialogador. Então é todo um conjunto, o conjunto todo tem um merecimento. Jesus não dizia: se alguém der que seja um copo de água fria para alguém, por ser um servidor meu, tem galardão igual a ele. Então nós vemos que na mediunidade também, no grupo mediúnico, não é só o médium que tem um merecimento, o grupo inteiro participa. Mas, apesar de tantas vantagens e benefícios da mediunidade, precisamos saber quando e para que usar esse canal, como usar esse canal. Porque quando abrimos o intercâmbio, o que é que nós encontraremos do lado de lá? Anjos do Senhor? Mensageiros divinos? Talvez, mas que encontraremos infelizes sofredores, necessitados de esclarecimento e consolo, ou adversários do bem, agressivos uns, ardilosos outros, requerendo vigilância e oração. Que diremos a esses espíritos? Como os trataremos? Este livro admirável nos orienta em tudo. No frontispício dele nós vamos encontrar espiritismo experimental. É a parte científica da doutrina, não é? Porque a filosofia foi no livro dos espíritos. Agora aqui é a parte experimental. Guia dos médiuns e dos evocadores. Bom, evocar é chamar de algum lugar nominalmente, fazer que apareçam, se manifestem os espíritos. Kardec evocava. Também ele era pioneiro, ninguém tinha mais um know-how, ele precisava conhecer e saber como se encontravam os espíritos, fazendo as comparações para abrir caminho para todos nós. Ele precisou evocar, evocava com todo o respeito, com assistência espiritual superior, para fins nobres, para fins de entendimento e também de ajuda aos espíritos evocados. Mas nós só invocamos. Há uma diferencinha aí, porque invocar seria pedir ajuda, proteção. Quando irmãos nossos de outras confissões religiosas, ao ouvirem um trovão e verem um relâmpago, minha Santa Bárbara,
está fazendo uma invocação para alguém que já viveu na terra e está do lado de lá. Para o morto, não é mesmo? Meu Santo Antônio, me arruma um casamento. O que está fazendo a jovem? Está falando com alguém que já viveu na terra, que morreu, está do lado de lá. Está invocando ajuda e proteção. Ah, mãezinha, você era um anjo na minha vida. Agora você não está mais perto de mim. Ah, mas continua me protegendo, não é? Nós invocamos a ajuda dos bons espíritos. Quando as pessoas na reunião mediúnica falam com os espíritos, nem todos têm permissão, né? Senão fica uma confusão muito grande. Assim que nós temos, como é que diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem, não é? Então há ordem na comunicação, alguém é designado para falar. Essas pessoas que dialogam com os espíritos ainda são denominadas por muitos como doutrinadores. Entretanto, quem é que consegue doutrinar um espírito? Passar uma doutrina, que é um conjunto de princípios organizados, entrelaçados entre si, em alguns poucos minutos. Ah, não conseguiríamos passar doutrina. Foi um nome que se estabeleceu a princípio, mas nós temos preferido dizer dialogadores, porque se a gente dissesse conversadores, ficaria muito prosaico, não é? Dialogadores, conversam com os espíritos, dialogam com os espíritos. Ainda na abertura do livro dos médiuns, nós lemos ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática. Ah, descobrimos de onde que vem esse nosso costume de falar trabalhos práticos de espiritismo. Ah, agora nós vamos para a nossa parte prática. E Kardec já falava assim, não é? É quando nós colocamos em prática, agimos de acordo com os conhecimentos, as instruções espirituais. Eis aí porque chamamos as nossas reuniões mediúnicas de trabalhos práticos. Encontramos em O Livro dos Médiuns diretrizes seguras para o intercâmbio mediúnico. Orientada e dirigida pelo Espiritismo, a prática da mediunidade obedece a padrões de seriedade e bom senso. Não é momento para brincadeiras, muita seriedade e bom senso. Desenvolve-se em clima de simplicidade, verdade e amor. E qual o objetivo da reunião? Progresso espiritual de encarnados e desencarnados, nosso e dos nossos irmãos em humanidade. Buscamos benefícios espirituais. Eu sei que a bondade de Deus permite que os bondosos espíritos, quando trabalham conosco, sempre estão procurando ajudar-nos nas nossas necessidades. Eles sabem que nós estamos encarnados e precisamos de ajuda também para o corpo. Mas, em verdade, nós realizamos as reuniões mediúnicas espíritas dentro do que as leis divinas permitem, buscando benefícios espirituais, na medida das necessidades e méritos de cada um, e conseguindo os mais sublimes e edificantes resultados. Nós aprendemos também que para o intercâmbio ser eficiente, seguro, proveitoso, o que é necessário? O preparo prévio, doutrinário, moral, técnico, do médium. Só do médium? Não! De todos quantos vão trabalhar com ele. Ah, não adianta somente o médium. É preciso que a equipe toda esteja preparada para entender os fenômenos, as manifestações. E também vamos aprender a agir com ordem e disciplina. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os espíritos que falam pelos porta-vozes, pelos médiuns. Ao tempo do apóstolo Paulo não havia a palavra médium, né? Se bem que algumas pessoas estão colocando nas Bíblias a palavra médium e espiritismo, não é? Eles estão torcendo, dizem respeitar tanto a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus, mas eles mesmos estão fazendo deturpações. Estas palavras
agora foram criadas por Allan Kardec, mediunidade, espiritismo, médium, né? São palavras novas, não podem ser encontradas em Bíblia alguma. Aprendemos também a discernir os bons dos maus espíritos. Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Se eles vêm da parte de Deus, se eles vêm do mais alto, se eles estão realmente imbuídos de autoridade. É o cuidado que nós precisamos observar. E Allan Kardec observou inteiramente durante o intercâmbio. Como é que nós podemos analisar os espíritos comunicantes? Nós já vimos. É pelas suas manifestações, principalmente do ponto de vista moral. Não importa tanto a sua identidade, mas vamos analisar sua natureza, para saber, inclusive, como é que vamos atendê-los. Bate alguém à nossa porta, e nós abrimos a porta, pois não, e a pessoa diz aqui bem, e nós estamos analisando a pessoa, todo o seu modo, o seu linguajar, querendo entender os seus propósitos, para ver se damos continuidade ou não, para ver como reagimos àquela presença. Na reunião mediúnica, da mesma maneira. Na casa espírita, que é templo, hospital de almas e uma oficina de serviço espiritual, o propósito primordial do diálogo nosso é aprender com os bons, com essa convivência amiga, edificante. É confortar e esclarecer os necessitados, os que se sentem em desequilíbrio e sofrimento. É dissuadir os espíritos malévolos, agressores viciosos dos seus maus propósitos. Porque as nossas reuniões mediúnicas, antigamente, as pessoas se reuniam e cada qual perguntava dos seus problemas pessoais, da sua saúde, de emprego e de problemas afetivos. Nós não tínhamos esta ideia do objetivo maior das reuniões mediúnicas. Graças a Deus, atualmente esclarecidos pela doutrina, que agora entendemos melhor, nós fazemos das nossas reuniões algo elevado, sincero, e realmente ajuda a nós e aos semelhantes. Disse Kardec que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Sim, para fins espiritualmente sãos e edificantes, que é a vontade de Deus, não é? Por que Deus estabeleceu essa forma de intercâmbio? Não foi para brincadeiras, para desvios. Dentro das leis divinas, principalmente a lei de amor, as nossas reuniões servem para socorrer, consolar, esclarecer, alertar, confraternizar. E nós não vamos desviar a mediunidade de suas finalidades sublimes. Não vamos colocá-la em objetivos inferiores. Eu tenho certeza que os companheiros que aqui estão e que são do Boém já não agem dessa maneira, mas estamos falando para nós podermos ajudar outros grupos espíritas e os espíritas de forma geral. Temos a função, temos o dever de orientarmos a prática mediúnica, não brigando, não reclamando, não acusando, mas de estimularmos uma conduta melhor. Já imaginaram se todas as casas que trabalham com a mediunidade trabalharem com acerto, com esse esclarecimento? Que progresso para a doutrina espírita, que progresso no atender as criaturas, no encaminhar pessoas na orientação de vida, não é? Não podemos levar para a diversão irresponsável. Lembram as brincadeiras com o copinho, não é? É a brincadeira, a diversão, curiosidade, adivinhar o futuro. Por que será que os espíritos não dizem para nós o nosso futuro? Eles sabem tantas coisas. Não, eles não sabem tudo. Mas em relação à nossa vida, eles acompanham. Às vezes sabem de programação e eles não contam para nós. Por que será, não é? Vamos dizer que um espírito contasse a alguém. Você pode lutar e batalhar na vida, deve.
mas você nunca vai conseguir o dinheirinho que você sonha para se manter. Coitada da pessoa, se afundava, perdia o ânimo. Mas vamos dizer que esse mesmo espírito falasse para outro: quanto a você, fique tranquilo. Mais alguns poucos anos e você vai receber uma grande herança. A pessoa não fazia mais nada, não estudava, não se aperfeiçoava, não estava assegurado o seu futuro. Por esta reação nossa às informações espirituais é que ele não nos dizem. Às vezes poderiam nos avisar: você vai entrar numa fase difícil, mas tenha confiança, isso é necessário para a sua experimentação. Quem de nós é capaz de escutar uma mensagem assim e continuar com o bom ânimo? Pois não, como Deus quiser, estamos aqui para servir. Quem de nós responderia assim, não é? Nós nos abalamos demais. Então os bons espíritos sabem muita coisa, mas nem sempre nos podem dizer. Agora a verdade é que quando alguma coisa nos acontece, o nosso protetor já está lá. Quando nós vamos dizer: meu espírito amigo protetor, me ajuda, ele já estava lá. Claro, ele acompanha a nossa vida, não é nossa babá, não anda nas nossas costas, mas ele tem a comunicação telepática, conhece a nossa programação de vida. E quando as coisas sérias e difíceis vão acontecer, nós devemos clamar por ele, mas em verdade ele já estava lá por perto, não é? Ele sabe o que precisa fazer. Temos que conseguir benefícios espirituais, mas não puramente materiais, egoístas. Gozo de sensações, vaidade, orgulho. Sabem que antigamente, como o espiritismo progrediu na mão de espírita? O espiritismo é a mesma doutrina, mas o entendimento dos espíritas, como progrediu? Porque também 30, 40 anos atrás, quem sabe ainda hoje, haverá alguém que diz: não diga, os espíritos podem nos falar e podem nos contar. Eu quero que um espírito venha me dizer onde é que está escondido o tesouro da dona fulana, porque dizem que ela guardava o dinheiro dela em botijas e enterrava. E ela morreu e não contou para ninguém. Aquele tesouro está lá. Olha que perda. Vamos lá, espírito amigo, conta para mim onde é que está o tesouro. Aliás, através de Chico Xavier, um espírito soube orientar, não é? Diz: pois não, vamos lá, um tesouro. Você pega uma laranja, você retira as sementes e planta um laranjal. E daí a pouco as laranjas se multiplicam e você vai ter uma riqueza, não é? Você tirou da pessoa o intuito de lucrar à custa das manifestações espirituais. Não podemos usar como meio de vida mediunidade mercenária. Perguntou Kardec se o médium teria direito a ser pago pelo seu trabalho mediúnico, e nós agora sabemos: não, é concessão divina. Não pagamos nada pela mediunidade, é uma disposição divina. Não estudamos para ser médiums, não exercitamos, nós apenas somos médiums, temos essa facilidade. De graça recebestes, de graça dai, foi o conselho de Jesus aos médiuns do seu colegiado, não é? Agora vejam bem, a mediunidade tem objetivos gerais, espirituais para a humanidade. Se nós cobrarmos, o que vai acontecer? Mas o Roberto Carlos, que canta lindamente, é inspirado, ele também cobra para cantar. A gente trabalha materialmente, cada qual no que sabe, no que tem aptidão. Muito bem. Todos nós temos alguma aptidão e podemos prestar algum serviço pelo qual as pessoas nos pagam. E assim nós vamos trocando. O vendeiro consegue vender o seu produto e ele paga o sapateiro. E o sapateiro paga ao médico. E assim vamos nos ajudando, cada um na dignidade do que produz. Mas ser médium é só uma minoria que pode ser. É uma condição orgânica, segundo o que nos diz o Livro dos Médiuns, que permite a expansão perispiritual e o intercâmbio com o plano espiritual. Muito bem. Então, alguns sonham que são médiuns. Já imaginaram se todo mundo fosse médium de verdade? Que confusão, não é?
seria exagero. Então são canais que são consultados, que devem servir à comunidade. Assim nós vemos, nós devemos sentir que esse trabalhar com a mediunidade, só os médiuns podem. Esse intercâmbio, só o médium pode produzir. Não podemos fingir. Não temos como. Agora, se cobrarmos o trabalho do médium, primeira consequência, os pobres terão dificultado ou impedido o acesso ao esclarecimento, ao conforto, à ajuda espiritual. Se estabelecer que o médium pode cobrar, tadinho dos pobres. Eles não terão mais chance, porque as pessoas absorverão os médiuns com o seu poder aquisitivo, com os seus valores pecuniários, e o pobre estará à margem, não é? Como é que Kardec colocou, aliás, muito interessante, não tenho fé porque não a pude pagar. Aí diria o pobre, não é? Os espíritos trabalham e o médium é pago. Não é bem imoral isso aqui? Viver à custa dos espíritos, não é? Porque é isso que acontece. Quando o médium cobra, quando ele recebe pelo trabalho que os espíritos fizeram, depois ele terá de assegurar resultados, mas ele não pode, porque depende do trabalho dos espíritos. Então ele não pode assegurar que ele vai obter o resultado. E fazendo isso, ele atrairá espíritos inferiores. Mas é claro, porque um bom espírito não se presta para isso. Por que não? Por que um bom espírito não ajuda o médium que, coitadinho, quer ganhar um pouco a sua vida? Não pode. Um bom espírito não faz isso. Estaria ajudando o médium a errar, a se comprometer espiritualmente. Um bom espírito não faz isso com o médium, não é? E se o bom espírito não faz, e o médium insiste, que espíritos virão? Espíritos irresponsáveis, que não ligam para isso, porque eles não pensam no médium. Se vierem complicações e confusões, eles vão embora e deixam o médium enfrentar as consequências, não é? Então, se nós quisermos cobrar pela mediunidade, nós lançaremos descrédito sobre essa faculdade que é prevista por Deus, estabelecida por Deus. Até o amor, quando for cobrado, naturalmente perde o valor, não é? Se disser, olha, eu amarei muito você, se você me beneficiar. Hoje de amor, já lança a suspeita. A mediunidade da mesma maneira. Vou intercambiar, vou lhe servir mediunicamente se você me pagar. Será que é verdadeiro o que ele vai me dizer? Será que não vai criar qualquer coisa para me enganar só para ganhar dinheiro? Não é? Suspeita sobre a mediunidade. Suspeita sobre essa fonte providencial estabelecida por Deus. Jamais faremos uma coisa dessa. Mas e aí, o médium trabalha e não ganha nada? Ganha. Deus é bom pagador, Deus é bom patrão. É fiel, é perfeito. Não é? Todos os benefícios que decorrem do exercício com fim útil e desprendimento pessoal, nós sabemos. O médium cresce espiritualmente, ele se desenvolve. Chico Xavier é autodidata, não é? E como é que ele dizia que convivendo com os espíritos, verdadeiros mestres, ele cresceu muito, ele sabia muitas coisas naquela convivência como intermediário daqueles trabalhos. A convivência com os bons espíritos. Eu não sou médium ostensiva, mas em algumas reuniões a gente consegue sentir um clima admirável. E a gente sente aquele amor pela humanidade, aquela beleza, aquele sentimento, tudo está bem, tudo vale a pena. Depois que os espíritos bondosos se afastam, a gente, como um violão que tangeu a corda, a gente vai e vai voltando, né, para o nosso estado comum. Mas valeu a pena, porque nós sentimos aquela vibração, porque nós soubemos o que é o amor. Nós ainda não sabemos amar, mas quando a gente sentiu o amor desses bons espíritos,
a gente então afirma, não é que o amor existe, isso é amor. Tá? Então nós vamos crescendo espiritualmente, nós podemos ajudar as pessoas, porque sozinhos não somos quase nada, mas com ajuda espiritual podemos ajudar os enfermos. A propósito, eu trouxe aqui uma página de uma companheira, Elizabeth Barbosa Carvalho, saiu no Semeador há muitos anos atrás. Uma página bonita, a enxada e a mediunidade. Eu vou deixar com os companheiros, se quiserem reproduzir depois para vocês, não é? Ela faz uma série de comparações do médium com a enxada, os cuidados que devemos ter com a enxada, o que a enxada pode produzir, e uma série de informações muito interessantes, não é? Bem, há pessoas que se orgulham de serem médiuns, e há os que as invejam por serem médiuns. É interessante isso, mas Kardec já explicou. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Não, não. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. É isso que é mediunidade. Não é nada demais. Diz ainda Kardec, para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. É a fonte. Se a fonte não for boa, não vem coisa boa. Para que esse bom espírito possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. E para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Às vezes o espírito tem um médium à disposição, ele é um espírito bom, mas o objetivo que se está pedindo para a comunicação não convém ao que ele pretende, ao que ele visa, não é? Então é preciso que tudo isso se conjugue para termos uma boa comunicação. O médium é instrumento para a manifestação dos espíritos, mas variam muitos tipos de médiums, não é? As aptidões de cada um. Interessante, médium já nasce com a condição de expansão perispiritual, tudo bem, mas ele não nasce pronto como médium, sabendo trabalhar, entendendo a sua mediunidade. Eles não nascem prontos para o labor mediúnico, é preciso prepará-los para o desenvolvimento da mediunidade. A gente vai primeiro verificar se a pessoa tem equilíbrio, está em condições. Não está em condições ainda, então nós vamos assistir espiritualmente esta pessoa. Quando estiver bem, equilibrado, se quiser entrar nesse campo, aí sim, vamos encaminhá-los. Desenvolver mediunidade, nós já sabemos, não é sentar à mesa e dar comunicação. Por isso as pessoas ainda hoje, em alguns lugares, dizem, eu sou médium desenvolvido. É porque dá comunicação. Mas será que está realmente educado na sua mediunidade, não é? Então, do ponto de vista espírita, educar a mediunidade, apurar, disciplinar a sensibilidade espiritual, a fim de tê-la nas melhores condições possíveis de manifestação. Aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. É preciso um cuidado tríplice. Doutrinariamente, conhecer a doutrina, não é? Porque o médium entra em comunicação com os espíritos. Será que ele está entendendo o que ele vê, o que é espírito? Será que ele percebe alguma coisa desse mundo? Ele precisa aprender primeiro como são os espíritos, os diferentes tipos, as moradas no plano espiritual, que eles são regidos por leis, que eles não fazem o que querem, não é? Então, esse conhecimento básico de doutrina, lá em Campinas, no Allan Kardec, nós damos no Iniciação ao Espiritismo, no nosso primeiro ano. E damos no segundo ano os estudos sobre a mediunidade. Aí sim, uma vez que tem uma certa base doutrinária, aí vai conhecer, começar devagarinho a entender sobre fluidos, como os espíritos se comunicam, que é possível controlar aquela comunicação, não está à mercê. E também uma parte técnica, o exercício prático. Nós temos uma parte teórica e uma parte prática no segundo ano, não é?
Porque teoria é uma coisa, agora vamos exercitar, vamos ver o que sentimos, como entendemos. E a parte moral, essa é indispensável, não é? Em todos os anos dos nossos cursos, nós temos o estudo da parte moral, não é? Porque se o médium não tem uma elevação moral, não busca o melhor, ele não precisa ser santo, mas ele tem que estar desejoso do bem, ele tem que estar vigiando e orando, como ensinou Jesus. E se ele não estiver assim, ele é vítima de espíritos perturbadores. Dificilmente ele terá sintonia com os bons espíritos. Ele não saberá dar uma orientação superior ao seu trabalho mediúnico. Nós sabemos que a faculdade, para existir, independe do moral. Mas a utilização que vai fazer com a mediunidade, isso depende das qualidades morais do médium. Certa vez, anos atrás, aprendi com o seu Hugo Gonçalves, lá do Paraná, lá de Cambé, aprendi uma lição. Também eu era bem nova, não é? Eu tinha que aprender muita coisa, ainda estou aprendendo. Mas aprendi com ele algo muito importante. Ele falou que não é a mediunidade que se desenvolve, é o médium. Eu estranhei, porque eu sempre falava desenvolver a mediunidade, e agora diz que é o médium que se desenvolve. Sim, é o médium, que leva alguns anos para se tornar um bom instrumento para os espíritos, que vai aprendendo como fazer, o que não fazer, como sente, o que é isto, o que representa. Ele está se desenvolvendo, amadurecendo, entendendo aquela sua sensibilidade, aquela sua possibilidade de comunicação, entendendo mais dos espíritos, da vida espiritual. Ele está se desenvolvendo enquanto trabalha com a sua mediunidade. Kardec, no livro dos médiuns, encontrou 13 espécies de maus médiuns. 13. Quem quiser vai ler lá nos itens 196. Obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e invejosos. Tem muita espécie de mau médium. Agora, bons médiums, quantos? 4. Sérios, que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Médiuns sérios. Já é alguma coisa. Médiuns modestos. Nenhum reclame fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Médiuns devotados. Compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. E médiuns seguros, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, que, portanto, menos expostos se acham a serem iludidos. Menos expostos, mas não quer dizer que não possam ser iludidos. Que coisa terrível, hein? Quer dizer que a mediunidade é um trabalho, é um canal maravilhoso de comunicação, mas nós temos que estar alerta o tempo inteiro. Não é contra, não é prevenido, contrariamente, mas temos que estar vigilantes. Agora me ocorre uma comparação, talvez um pouco exagerada, como médico cirurgião que está operando, não pode estar desatento. Tem que estar prestando atenção a tudo, usando todo o seu cabedal para que aquela cirurgia se faça perfeita, não é? Os médiuns deverão ter a convicção de serem simplesmente intermediários dos espíritos. Não há justificativa para um médium se envaidecer ou se orgulhar daquilo que produz. A gente pode ter satisfação, não é? Porque em tudo, às vezes a gente tem satisfação pelas inspirações que recebe, pelo trabalho mediúnico, por termos encontrado um material de estudo que é interessante, nós podemos sentir satisfação, mas não orgulho ou vaidade. Não é? Afinal de contas, quem produziu? Não foi o médium, foi o espírito. Agora vejam do outro lado.
Houve uma ocasião que um companheiro, um rapaz, recebeu uma entidade feminina. E uma entidade feminina voluptuosa, querendo envolver as pessoas a respeito de sexo. O rapaz ficou muito envergonhado, ficou confuso, ele se sentia mal, mas ele é um intérprete. Naturalmente, nós vamos conversar com esse espírito, vamos orientá-lo, vamos coibir a sua manifestação errada. Mas ele tem que dar passividade, porque nós precisamos conversar com os espíritos. E espírito não tem sexo, homem ou mulher. Nós somos servidores, o médium está ali para servir. Espíritos masculinos ou femininos, que assim se sintam, não é? Então o médium não tem que sentir esses escrúpulos, mas é um pouco humano, é um pouco natural, não é? Até que o médium esteja mais exercitado e seguro, um médium que sabe como agir. O médium também não precisa dizer logo tudo que captar, sentir, ver ou ouvir. Alguns perguntam, mas eu estou vendo, mas eu estou ouvindo. Então, falo ou não falo? Nesse ponto, há um filme que eu estou procurando saber o nome, porque eu assisti na televisão, peguei na metade, mas muito interessante. Era alguém que era médium, descobriu-se médium. Não tem nada a ver com religião. Mas ele, percebendo algo do mundo espiritual, comentou com as pessoas ao redor. Mas o que ele comentou causou tanta confusão, causou discussão, ele não queria nada daquilo. Depois, outra vez, ele teve também alguma percepção do mundo espiritual, mas ele não queria falar. Eis aí o drama do médium. Falo ou não falo? Posso falar ou não posso falar? É um aprendizado também, não é? O médium, se for verdadeiro e necessário, ele vai dizer se for oportuno. Senão, ele não vai falar não é? Mas olha, eu estou vendo que aquela pessoa tem esse problema assim. Eu vou falar para ela, calma. Veja bem se é oportuno ou não. Ore por ela, ore pela pessoa. Ou quando muito, conversando com ela, indiretamente, sem dizer que você viu um espírito ou o espírito lhe falou, você transmite uma orientação de vida. Você passa um conselho, mas não diz que foi mediúnico. Mesmo porque, se você disser, fica todo mundo atrás de você querendo saber das coisas. Faz fila. É fácil. Você está no serviço ou na família e todo mundo fica perguntando. Ir ao centro para um trabalho, para um aprendizado, é mais difícil para o povo. Mas se você é médium e está ali disponível, então não alardeie, né? Saiba agir. Se for útil, você vai dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas nunca para se beneficiar egoisticamente. Mediunidade é missão. Kardec disse. Kardec elevou a mediunidade ao grau de missão. Por quê? Pela natureza espiritual, a finalidade superior. Seria uma missão. Então todo médium é um missionário. A minha missão. Eu tenho uma missão, eu sou médium, eu tenho uma missão. Não, o médium comum, cumprindo o dever que lhe cabe de intermediar o plano espiritual, ele exerce uma função digna e necessária, mas não é missionário. A sua atividade se limita ao seu grupo de trabalho, beneficia limitado número de pessoas, mas o verdadeiro missionário, médium ou não, missionário às vezes não é médium, mas é missionário. Diz Kardec que ele se reconhece pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Se não a sua obra, se o seu trabalho como médium não tem essa amplitude, não chega a essa realização, então você tem a missão comum dos médiuns, o trabalho comum dos médiuns, mas você não é um missionário. Mediunato é outra expressão. Missão providencial dos médiuns, mediunidade de compromisso, missão. Médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Quem é que vem à nossa mente? Chico Xavier, não é? Essa palavra, mediunato, foi criada pelos espíritos, está no livro dos médiuns.
uma comunicação de Joana d'Arc, e lá no vocabulário final está escrito mediunato. Já vimos mediunismo, mediunidade, de várias formas, né? Nós já vimos, e agora estamos vendo missionário ou não, né? Espiritismo sem mediunidade. Algumas pessoas andaram falando por aí, parece que já morreu essa ideia, não é? Eles diziam, não precisa mais mediunidade. Por quê? Porque nós já levantamos a doutrina espírita das manifestações mediúnicas, então a mediunidade já cumpriu o seu papel, não precisa mais. Isto para aquela pessoa, ela estudou e se satisfez. Agora eu entendi, tudo bem, não precisa mais. Para ela. Mas afinal de contas, a casa espírita tem suas portas abertas ao público. Muitas pessoas vêm bater na porta da casa espírita procurando consolação ante a partida dos seus entes queridos, esclarecimento sobre fenômenos espirituais em que ela se sente envolvida, a libertação com a série de espíritos perturbadores. Não é assim que o povo chega na casa espírita? Vai precisar da mediunidade. Como é que nós vamos atendê-los sem a mediunidade na casa espírita, né? Sem o trabalho mediúnico? Nós vamos ter que oferecer ao povo não a entrada nas nossas reuniões mediúnicas, que antigamente era pública, não é? O povo entrava. Ah, quanta confusão acontecia, porque entrava, por exemplo, alguém que era epilético, tá? E na hora do trabalho tinha um ataque epilético e todo mundo voltava atenção para ele, acabava o ambiente da reunião. No Allan Kardec mesmo, há uns anos atrás, eu cheguei certa tarde lá, não era meu horário, mas eu cheguei, fui tratar de um assunto, e vi uma correria. Diz que tinha uma jovem que entrava no centro espírita no horário que era para atendimento, e ela corria por baixo das cadeiras, se esgueirava, e todo mundo atrás dela. Eu disse, isso aí não é mediunidade, era droga. A moça estava drogada, não é? Então é preciso que a casa espírita tenha aquele atendimento fraterno, saiba reconhecer, orientando alguém que está alcoolizado, não vai poder participar, ele tem que receber ajuda, assistência, mas naquilo que ele precisa. Então nós temos que ter toda uma estrutura na casa espírita, para podermos realizar o trabalho mediúnico quando necessário, quando oportuno. As pessoas têm direito a virem à casa espírita e devagarinho se prepararem e entrarem no tratamento da mediunidade. Porque elas também querem ter a sua própria convicção, elas querem se tornar aptas a trabalharem com a mediunidade, se assim o desejarem. Elas podem sim, mas nós temos todo um trabalho de preparação, de filtragem, para que não haja problemas desnecessários, como às vezes acontece na casa despreparada. A mediunidade faz parte da natureza humana, é uma finalidade útil, providencial, não podemos ignorá-la, desprezar a sua utilização. É algo providencial, divino, merece de nossa parte o carinho, o estudo, a dedicação. Mas Deus, que tudo sabe e providencia o melhor, para que nada falte a nós, os espíritos, seus filhos, concedendo-nos a possibilidade do intercâmbio mediúnico, a mediunidade, naturalmente espera que nós saibamos respeitar essa sensibilidade nossa, essa função espiritual nossa, e lhe demos o melhor aproveitamento possível. Pela mediunidade, o Criador nos enseja contato com o plano invisível, o intercâmbio com os espíritos que o habitam. É para que o empreguemos em favor de todos, que sem desvios indesejáveis. É uma fonte de consolo e ensinamentos. É uma oportunidade de ajudar e servir. Emmanuel diz que a mediunidade é luz na carne. Nós estamos encarnados, mas nós temos essa luminosidade que vem do trabalho mediúnico. Evita que nós fiquemos totalmente mergulhados na escuridão dos dias terrenos. Vamos então atender às diretrizes do Espiritismo,
para termos aquela segurança, aquele proveito na utilização da mediunidade. Principalmente a parte moral de todos os participantes da equipe mediúnica. Os médiuns também, é claro, não é? Se o grupo não apresentar moralidade elevada, dificilmente conseguirá manter o equilíbrio nas reuniões. Os espíritos, nós sabemos, somente respeitam a autoridade moral. Quando falamos isso, algumas pessoas ficam muito preocupadas, porque dizem, eu não tenho autoridade moral, quem sou eu? Sou uma pessoa imperfeita. Mas vejam, é relativamente, porque é um espírito que se comunica querendo prejudicar, e nós queremos ajudar a todos. Nós temos em relação a ele autoridade moral. Naturalmente que se fôssemos esperar perfeição em nós, no campo da moral, nenhum de nós estaria em condições. Mas os espíritos amigos a todos nos acolhem, todos podemos trabalhar. Nós temos, sim, aquela segurança, porque nós temos autoridade moral em relação aos espíritos perturbados, desorientados, espíritos agressivos, maliciosos. Em relação a eles, nós temos autoridade moral, porque estamos responsáveis e desejosos de fazer o bem. Então, não temos que ter receio de trabalhar, não, na reunião mediúnica. Manter sempre objetivos elevados e comportamento cristão. Aí o nosso grupo mediúnico vai constituir um elo sublime de ligação entre o céu e a terra. E o nosso grupo mediúnico vai espalhar constantemente luz e bênçãos para toda a humanidade. Eis aí o conhecimento doutrinário, ajudando-nos a entender, mas realmente o sentimento e a vivência moral nos dando a segurança para o trabalho da mediunidade. Que o Senhor nos ajude a todos, que esse grande grupo do Goem, que cada vez mais produzam acertadamente, porque os espíritos do bem desejam tanto ajudar a humanidade. Eles estão desejosos de virem, de socorrerem, de equilibrarem, de consolarem, de estimularem para o bem. Eles estão desejosos de servir. Eles estão prontos para ajudar a humanidade nessa grande fase da transição para um mundo melhor de amanhã. Eles estão desejosos de servir e precisam do nosso concurso. Nós que somos pessoas comuns, mas que aprendemos, graças a Allan Kardec e ao Livro dos Médiuns, sobre como trabalhar com esse canal divino providencial de comunicação. Eles estão esperando de nós que ampliemos as nossas possibilidades, que perseveremos em nossos trabalhos, que haja para todos nós a bênção do Senhor e que mereçamos essas bênçãos pelo nosso trabalho em favor do bem.